Glórias a Deus. Segundo dia de leitura da Bíblia. Estamos na campanha de leitura da Bíblia em 6 meses. São 7 capítulos por dia. Hoje estarei começando do capítulo 8. Glórias a Deus. Faça parte desta campanha de leitura da Bíblia. As águas do dilúvio diminuem. Continuação, capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra. E ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Noé soltou um corvo e também uma pomba. Versículo 7. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Noé e sua família saem da arca. Versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra. Traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres e seus filhos com ele, todo o animal, todo o réptil, e toda a ave, e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, e de toda a ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio, calor, e verão, e inverno, e dia e noite não cessarão. Capítulo 9. A aliança de Deus
a aliança que Deus fez com Noé e com todo o gênero humano. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Pronto, aqui nós aprendemos que não se come comida com sangue, né? Tipo galinha, a cabidela, sarapatel, que tem aqueles sangues coalhados. Tá aqui. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai-vos e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de gado e de todo o animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. Então, aqui nesse capítulo 9, no versículo 11, a gente vê aqui aquela passagem, desmonta aqui aquela orientação da igreja adventista que diz que a terra não será mais destruída. Não, mas aqui está dizendo que a terra não será destruída. Capítulo 9, versículo 11. A terra não será destruída, toda a carne, pelas águas do dilúvio. E que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Ou seja, está dizendo que não será mais destruído com água do dilúvio. Mas lá na frente a gente vai ver que essa terra vai ser destruída com fogo. Então é aqui que tem essa explicação. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Esse será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, de toda a carne. As águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé e da arca foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e deste se povoou a terra. Noé planta uma vinha, e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então aqui, o filho de Noé, chamado Cão, viu o pai dele nu, porque ele se embebedou. Olha aqui o que aconteceu.
Então tomaram Sem e Jafé uma capa. Os outros dois pegaram a capa e puseram sobre ambos os seus ombros, cobriram Noé. E indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Os descendentes de Noé. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifat e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cão são Cush, Misraim, Put e Canaã. E os filhos de Cush são Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá. E os filhos de Ramá, Seba e Dedã. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz: como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote e Calá. E Rezem, entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, a Leabim, a Naphtuim, a Petruzim e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Gigazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sinei, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Olha aqui essas pessoas aqui, que nasceram desse homem aqui, Nimrod. Olha esse povo aqui. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. Esses são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E assim nasceram os filhos. E ele é o pai de todos os filhos de Eber. Eber vai entender lá na frente que vai chamar o povo de Deus de Abraão de hebreu. O irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, Jeter e Mas. E Arfaxade gerou a Selá, e Será gerou a Eber. E a Eber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartia a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou a Almodá, a Selefe, a
a Zarmavé, a Gerá, a Adorão, a Ussal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Seba, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Toda a terra com uma mesma língua, e era toda a terra de uma mesma língua, em uma mesma fala. E aconteceu que partindo eles, aqui já é o capítulo 11, e aconteceu que partindo eles do Oriente acharam um vale na terra do Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados por a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Sinar. Lá na frente a gente vai ver que o pai de Abraão tem uma relação com essa terra aí, Sinar. Confusão das línguas. Versículo 7. Eia, desçamos, confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. Dali se espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Essas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou a Selá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos, e gerou a Eber. E viveu Selá, depois que gerou a Eber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Eber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Serugue. E viveu Reu, depois que gerou a Serugue, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos, e gerou a Naor. E viveu Serugue, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 20 anos, e gerou a Terá. Pronto, lembra desse nome, Naor, e lembra desse nome também, Terá. Terá vai ser o pai de Abraão. Terá vai ser o pai de Abraão. E viveu Naor, depois que gerou. Naor é o pai de Terá. Terá vai ser o pai de Abraão. E Abraão é o que Deus vai chamar para começar o reino de Deus, a obra de Deus, o plano de Deus. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abraão, a Naor e a Harã. Olha aí. Terá 70 anos, gerou a Abraão, a Naor e a Harã.
Essas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Harã. Esse Harã gerou Ló. Ló é sobrinho, vai ser sobrinho de Abraão. Que lá na frente Deus chama Abraão, e o pai de Abraão, o pai de Ló está morto, aí ele leva Ló com ele, seu sobrinho. Mas Deus não mandou ele chamar o sobrinho, e vai dar problema por causa disso. E morreu Harã, está aqui, ó, morreu Harã estando seu pai Terá ainda vivo. Então, pai de Abraão, que é Terá, fez 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. Morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento em um dos caldeus. Então Abraão, Harã e Naor e o pai de Terá, eles viviam nessa terra chamada Ur. É onde Deus vai chamar Abraão e Terá lá dessa terra, de Ur dos caldeus. Lembre disso. E tomaram Abraão e Naor, os dois, né? Naor é um homem, agora só tem 2 irmãos. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, ou Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. A mulher de Abraão era estéril, não tinha filhos. Quando ele casou com ela, depois vai ver que ela não fazia filhos. E tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã. Então, Ló é filho do irmão de Abraão. Então, sobrinho de Abraão. E tomou Terá, que é o pai de Abraão, e tomou Terá a Abraão e a seu filho. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com ele de Ur dos caldeus. Então eles saíram de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã, e habitaram ali. Harã é o nome de uma cidade agora. E foram os dias de Terá 205 anos. E morreu Terá em Harã. Ou seja, eles saíram de Ur dos caldeus, e no meio dessa estrada de ir para Canaã, ele morreu no meio do caminho, nessa cidade chamada Harã. Aí o que eu falei, capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Pronto. Deus aqui marque esse Gênesis capítulo 12, é onde Deus aqui vai se apresentar e começar um novo plano com seu povo. Ele chama Abraão, faz 3 pedidos. O pai dele tinha: ora, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus faz 3 pedidos. Agora Deus promete 7 coisas. Olha, vamos contar. E far-te-ei uma grande nação, 1. E abençoar-te-ei, 2. E engrandecerei o teu nome, 3. Tu serás uma bênção, 4. Abençoarei os que te abençoarem, 5. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, 6. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, 7. Então Deus sempre pede alguma coisa, mas em troca ele dá mais do que o dobro. Vale a pena trocar com Deus. Capítulo 12, agora o versículo 4. Quando Deus fala, Abraão não pensou, vou ver, deixa eu olhar, falar com fulano, com ciclano, não. Quando Deus chamou, versículo 4, quando Deus acabou de falar, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele
e foi Ló com ele. Ele errou aqui, porque Deus não mandou ele levar Ló. Acho que ficou com pena, quis levar o sobrinho, porque o irmão dele tinha morrido. E esse Ló vai dar uma confusão lá na frente. Isso é o que dá a gente querer fazer do jeito que Deus não está mandando. Ou fazer as coisas com pena dos outros. Lá na frente, essa pessoa que tem pena vai lhe dar problema. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Harã é essa cidade. E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. Ele chegou onde Deus tinha planejado. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Quando ele chega para o lugar que Deus mandou ir, já tinha gente lá. E apareceu o Senhor Abraão e disse: a tua descendência dará essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então ele viu a bênção que Deus deu e ele, de forma para agradecer, levantou um altar. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois comeu Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Abraão desce ao Egito. E havia fome naquela terra. E desceu, olha aí, no período de Abraão, onde ele estava, naquela cidade. Havia uma fome. Lembre dessa passagem. Havia uma fome naquela terra. Então, como havia uma fome muito grande ali, ele desceu e foi lá para o Egito. Deus não mandou ele ir para o Egito. Ele foi para o Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra, uma fome muito grande, só tinha comida lá no Egito. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Saraí, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão, a mim e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Saraí, mulher de Abraão. Então chamou a Faraó a Abraão e disse: que se me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: és minha irmã? Por isso a tomei por mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma e vai-te. Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele e a sua mulher e tudo quanto tinha. Então Abraão foi dizer que não era a mulher dele, era a irmã dele, sendo que ela também era irmã dele. Que se ele dissesse que era a mulher dele, o pessoal ia matar ele e ia ficar com a mulher dele. Então ele disse só que era irmã. E aí, como Deus estava do lado dele, Deus trouxe pragas na vida de quem tocou, quem ia tocar o Faraó, na mulher. Mas antes disso, eles, para agradar a mulher, deram as coisas, os presentes a Abraão, por causa dela. Ia tendo outro problema aqui. Abraão
volta do Egito. Ele estava lá no Egito, teve esse problema, expulsaram ele lá por causa disso, que Deus entra em ação. Capítulo 3. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abraão, olha aqui, pessoal, porque às vezes tem gente que crente não pode ser rico, crente não é rico, não, tá aqui, capítulo 13, versículo 2. Já na época de Abraão, e era Abraão muito rico, não era rico não, era muito rico, e era, tá aqui a palavra rico, e era Abraão muito rico em gado, e em prata, e em ouro. Ele tinha muitos animais, tinha prata, tinha ouro, era muito rico, para saber que crente também pode ser rico. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Então, é onde ele chegou ali, ele também fez um altar, invocou o nome do Senhor. Quem é de Deus sempre está levantando altar, sempre está chamando o nome do Senhor para o lugar que for. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. Então aqui a gente aprende, quem está do lado de uma pessoa que é de Deus, a pessoa também vai crescer. Então Ló, por estar perto de Abraão, ele foi tendo as coisas, rebanhos, gados, casas, né? E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Então Abraão era muito rico, Abraão era muito rico, e o sobrinho dele muito rico, tão rico que não dava para ficar os dois juntos no mesmo lugar não, rico demais. Capítulo 3, versículo 7. Abraão e Ló separam-se, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Pronto. Aqui a gente aprende que não foi Abraão nem Ló que teve contenda, foram os pastores deles. Mas aí Abraão, o homem de Deus, quer dizer, Ló não era para ter aceitado isso, as brigas dos pastores dele, mas Abraão, para não ter confusão de só, não haja confusão entre mim e ti, somos irmãos, quer dizer que crente, irmãos em Cristo, não entre em confusão. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Então, quer dizer, era para Ló dizer: não, meu tio, vamos parar com isso. Não. Ele aí diz que ele levantou os olhos dele e viu a campina do Jordão. Abraão disse: ó, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se o lado que você escolher, eu vou para o lado contrário. Ele olhou para um lugar melhor, as campinas, tudo verdinho, né? Aí viu lá o lado de Sodoma e Gomorra. Lá na frente a gente vai ver essa Sodoma e Gomorra, é onde tem o pessoal, homem com homem lá, que fazia as orgias no meio da rua, as esculhambações. E ele olhou ali e viu: vou para lá. E aí, e foi. Porque parecia um lugar muito bonito.
Então, muitas vezes é isso, tem coisa que parece muito bonito, parece que é melhor, mas as aparências enganam. É melhor a gente ficar mesmo com a coisa difícil, com a coisa que não tem aparência, mas é uma coisa que seja de Deus. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, está vendo aqui? Sodoma só tinha homens maus, e grandes pecadores contra o Senhor. Olha aqui, pessoal lá, pecadores. Ficava lá fazendo sexo, homem com homem, mulher com homem, com tudo, no meio da rua, uma confusão. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta-te agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Olha aí, então Abraão escolheu